Companheiros, eu gostaria de falar hoje um pouco sobre testes para Covid e também a assim chamada subnotificação e as mortes aqui no Brasil. Esse primeiro gráfico, na verdade, é de uma situação na Alemanha, mas os próximos eu vou trazer dados que eu peguei aqui do nosso país para a gente discutir um pouco. E eu quero enfocar basicamente como é que a imprensa, porta-voz dos governantes, pega pedaços de verdades, às vezes mostra dados que são verdadeiros, mas não nos leva às conclusões que são as conclusões naturais que esses dados apontam. E sim, procura distorcer, dar um jeitinho para fazer com que esses dados pareçam nos levar a outras conclusões e uma outra realidade. Vamos começar então falando sobre os testes. Teste, o que é isso? Que bicho é esse? Precisamos testar para Covid, precisamos mais testes. Coreia do Sul fez certo, que fez muitos testes. A Alemanha fez testes, fez muitos testes, isso é certo. O Brasil precisa ter mais testes, o Brasil precisa ter menos testes. Não, desculpa, precisa ter mais testes, vocês com certeza escutam isso. Porque se não tiver muito teste, está subnotificando. Então a gente não tem ideia de quantas pessoas estão morrendo, de quantas pessoas estão doentes. Vamos falar sobre esse tal de teste. Existem vários tipos de testagem para vírus e normalmente elas não são feitas todas com a mesma função. Elas têm funções diferentes, têm papéis diferentes no processo de pesquisa, de tratamento de uma doença, de uma epidemia, no acompanhamento de políticas públicas. E o teste que tanto se fala para coronavírus é o teste chamado PCR. Ele é um teste que detecta material genético, detecta a presença de material genético no organismo. Se coleta sangue ou amostras de saliva, vários tipos de amostras, de tecidos, de muco, e bota esse teste, o teste amplifica com sinais eletromagnéticos e uma programação pré-programada ali, e aí ele acaba descobrindo se existe material genético de tal tipo, que é esse tipo que quer ser detectado. Por que se fala tanto testes, tem os falsos positivos, não sei o que. Vamos começar falando do que esse teste não detecta. Porque o teste não responde tudo, nenhum teste responde tudo. Né? Os testes vão trazendo pedaços de realidade que cabe ao cientista, ao profissional de saúde pública, ir encaixando para se traçar um quadro adequado do que nós estamos vivenciando. Esse teste não detecta, por exemplo, se esse código genético faz parte de um vírus que está vivo, ativo, se multiplicando, ou se é um fragmento, por exemplo, de vírus mortos, entre aspas, né? Vírus que não estão mais ativos, que não infectam. Ok, é uma limitação desse teste, né? Esse teste ele não diz o número, quantos vírus tem naquele pedacinho de amostra. E isso é importante porque a diferença de muitos processos infecciosos, virais, gripe e tal, também está na quantidade de vírus por pedaço de organismo, né? A quantidade de vírus que você tem no corpo. Atualmente, por exemplo, nós temos, qualquer um, eu, você, nesse exato momento, temos dezenas de trilhões de vírus no nosso corpo. E centenas de milhares ou talvez até milhões de espécies de vírus diferentes, desconhecidos. Pelo menos milhares de espécies de vírus nós temos no nosso corpo. Isso não significa que nós tenhamos milhares de doenças nesse momento. Muito pelo contrário, né? E inclusive, a qualquer dado momento, neste momento, eu e você que estamos conversando aqui, entre 10% até 50%, 60%, em alguns momentos até 80% das pessoas com quem a gente está conversando aqui, qualquer taxa, em qualquer população, vão ter vírus associados à gripe. E isso não significa que a pessoa esteja gripada. Os vírus gripais, né, tem umas dezenas de vírus conhecidos, já desses, eles estão circulando no nosso corpo, numa boa, desde sempre, e muitas vezes o que
vai determinar que a pessoa tem uma reação de gripe, é essa baixa imunidade que faz com que esses vírus se proliferem muito rápido. Então, esse número de vírus não é detectado pelo teste. E ele não testa também a reação imunológica, ele não testa se a pessoa está com anticorpos do vírus, que é uma coisa importantíssima. Nem por isso o teste se joga fora, não serve para nada. Ele serve para se fazer o que a gente está vendo nesse gráfico aqui, e que é justamente nada do que se divulga na imprensa tem relação com isso. E tem um motivo por que eles não divulgam. Observe que esse gráfico tem um formato de curva, que ela sobe e ela depois desce. Ela está numa escala aqui que é cronológica, dos dias. Ela começa dia 28 de fevereiro, 26 de fevereiro na verdade, 28, 1º de março, 3 de março, vai até dia 6 de maio. Quer dizer, ela está aqui cobrindo mais ou menos 2 meses do comportamento do teste na Alemanha. Nessa outra escala, nessa barra vertical, proporção de testes positivos, que vai de 0% até 20% aqui. Essa legenda aqui diz o número de testes que foram feitos em cada dia. Então, os dias que tem bolinhas menores é porque foram feitos menos testes. Os dias que tem bolinhas maiores foram feitos mais testes. As bolas maiores vão até 20 mil testes, quer dizer, 20 mil testes por dia. E essa bola média aqui, 10 mil testes, e a gente vê que tem bolinhas até menores, né? Que faz a gente imaginar que tiveram dias que foram feitos 1.000 testes, 2.000, 5.000, e depois começou a se fazer mais testes, 20 mil. Veja como, colocado numa perspectiva das datas, o teste mostra um movimento interessante do comportamento do vírus. Ele mostra o quê? Que lá no início eram menos testes feitos e se detectava até 5%, veja que quase 0%, até 5% de testes positivos. Isso foi na primeira semana de março. Na segunda semana de março, de 5% foi subindo até 10% de testes positivos. A curva mais predominante fica em 10%, alguns dá uma subida maior até ali 12% talvez. A partir do final de março, dia 31 de março, por exemplo, a gente vê que a taxa de positivo já começou a baixar. Isso vai nos dando um retrato de como é que é a resposta imunológica daquela população, e que é a resposta imunológica das populações em geral. Você não vai esperar que seres humanos demorem muito mais ou muito menos do que isso para responder imunologicamente a esse vírus. Então a gente já tem uma ideia do comportamento do vírus na sociedade. Observe que nada disso é tratado na imprensa, embora esses dados sejam oficiais e esses dados sejam informados ao governo, sejam públicos. Eles são públicos porque eles ficam à disposição dos administradores da saúde, principalmente da Alemanha e tal, né? Mas fica tudo do dito pelo não dito, fica aquele silêncio, e eles só falam de números de testes. Um último comentário a respeito deste gráfico é que ele mostra um retrato mais ou menos coerente de como é que é o comportamento do vírus, mas ele ainda não está mostrando uma proporção que é exatamente a proporção de positivos das populações. Ele mostra a proporção de positivos das pessoas que procuram o sistema de saúde. Um exemplo que eu vi que eu acho ilustrativo, né? Um comentarista falou que a gente achar que a proporção de positivos das pessoas que procuram o sistema de saúde seria a mesma que a proporção de positivo de uma população, é como se achar que a altura das pessoas que vão em jogos de basquetebol é representativa da altura das pessoas da população em geral.
Ou seja, as pessoas que procuram o sistema de saúde, elas já sentem alguma predisposição, ou elas estão sentindo sintomas, ou elas fazem parte de grupo de risco, porque muitas testagens priorizam grupos de risco, como os médicos, por exemplo, que trabalham dia e noite em ambientes que são ambientes contaminados. Então, esses grupos de risco são mais testados. Então, quando em países que fizeram testes e disponibilizaram dados de amostras que são populacionais, as taxas de positivo para SARS-CoV-2 foram sempre na faixa de 1% ou menos, entre 0,5% a 1%. E essa é a taxa mais provável do vírus, do alcance do vírus no seu pico numa população. A partir daí, né, se desenvolve a imunidade e o vírus chega a taxas até menores e fica completamente sob controle. Observem, por exemplo, que nos finais de semana, olha essas bolinhas aqui que saem do padrão, né, tem um padrão aqui que a gente vai observando que parece ser o das testagens de pessoas com mais urgência, que foram os que os testes foram priorizados desde o início. Então eram menos testes em populações mais necessárias, como eu falei, se priorizavam os testes para os médicos, né, a equipe de saúde, para pacientes já com sintomas. E depois se começou a fazer uma testagem mais em massa. Olha aqui como que a testagem em massa empurrou para baixo os positivos, a proporção de positivos. Mesmo assim, não é testagem totalmente de massa, né? E aí, nos finais de semana, não tem esses testes grandes aqui, essa quantidade grande, menos pessoas vão procurar o sistema de saúde, provavelmente muitas clínicas vão estar fechadas. Então são feitos menos testes, são os testes mais prioritários das populações que vão nas emergências de hospitais que estão abertas nos finais de semana, vai dar um número positivo maior. Por isso que aos finais de semana as proporções de positivos sobem, né? Não é porque o vírus fica mais forte no final de semana, seria um absurdo pensar isso, mas é porque no final de semana a gente vê bem o viés da coleta do dado. Aqui foram coletados dados provavelmente em hospitais, em emergência, menos testes e testes mais urgentes, de casos mais graves. E aqui abaixo você tem outro padrão de curva coletado de casos menos urgentes e mais testes de massa. Espero que esteja ficando mais ou menos claro aqui, né? Vamos passar para o próximo slide para a gente continuar a nossa conversa. Aquele gráfico anterior é o gráfico para que serve o teste PCR, esse teste que está sendo anunciado, vendido para coronavírus e que já é feito há décadas para outros tipos de vírus que se comportam dessa maneira, vírus de infecção respiratória. Aqui você tem dados que saem do mesmo teste, só que organizados a partir dos olhos de quem está interessado, não saber como é que está se comportando, a infecção está se comportando na população, mas para saber como é que estão as vendas de testes nos países. Se você procurar sobre quantidade de testes de Covid nos países e tal, o primeiro site que vai aparecer sempre vai ser esse aqui, Our World in Data, que é uma instituição financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates Foundation, que é uma fundação que financia todas as indústrias farmacêuticas, que é a fundação que financia todos os órgãos de governo que estão por trás desse processo de Covid, o Centro de Controles de Doenças, o CDC, a Ação Global de Vacina, fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro.
Então, e a própria pregação do Bill Gates, que agora está na boca da maioria dos chefes de Estado nas suas declarações, que é a seguinte: o mundo não vai voltar ao normal até que se tenha uma vacina. Eu já falei em outros vídeos que a possibilidade de se conseguir fazer uma vacina para coronavírus é inclusive remota, e as tentativas de se produzir vacina para coronavírus até agora, de outros coronavírus, que são vírus muito parecidos, MERS, SARS, entre outros, deram errado. Inclusive produziram efeitos colaterais. As vacinas para coronavírus produziram efeitos colaterais, elas acabam produzindo uma reação imunológica maior que necessário e provocam danos para quem foi vacinado. Então, não é um tipo de vírus para o qual a vacina é a melhor recomendação, né? Não estou falando. Outros vírus requerem vacinas, mas esse vírus, a experiência científica até então mostra que não. Só que esses caras, eles têm que vender vacina. Não adianta vender curas com remédios que hoje já são conhecidos e processos de ajudar as populações a ganhar imunidade. Eles têm que patentear vacina para poder vender caro. Para que eles possam vender caro para os governos, tem que ter um pânico até que essas vacinas sejam desenvolvidas. Tem que estar morrendo muita gente para convencer os governantes a comprarem milhões de vacinas, a obrigarem a população a se vacinar em massa. Então, é preciso criar esse tipo de clima, criar o ambiente para que a vacina seja demandada, senão eles não vão vender vacina, não vão conseguir vender, ou não vão conseguir vender num nível lucrativo. Por isso que a campanha deles é nada de remédio, remédio não funciona, esse que todo mundo fala que funciona não funciona, esses outros remédios, não tem remédio, não tem cura, tem que esperar a vacina. Então, o que eles falam sobre os testes feitos? Eles arrumam os gráficos nesse sentido aqui, ó. Aqui a gente vê uma barra da esquerda, a barra vertical, que diz total de testes, numa escala logarítmica. Ela começa em 10 mil, passa para 100 mil, 1 milhão de testes. E no eixo X, no eixo horizontal, também escala logarítmica, que vai lá de 100 mil, 10 mil, tal, fração de 10, né? Até 1 milhão. E aqui os países. Então aqui está dizendo basicamente o seguinte: cada país fez X vacinas e achou X confirmados. Então eles gostam de falar, olha, a Rússia é um exemplo que fez muitos testes. A Alemanha, que é esse pontinho vermelhinho aqui provavelmente, ou talvez seja Estados Unidos. Aqui Estados Unidos. Fez muitos testes. Fizeram 2, 3, 4, 5 milhões de testes. Porque eles são vendedores. Para eles interessa o número de testes. Se o teste está sendo usado com uma metodologia adequada, se está sendo testado uma amostra populacional ou não, pouco importa. Eles querem saber quantos milhões de testes. Nesse gráfico aqui, que é o gráfico que eles divulgam, a imprensa pode olhar aqui e dizer, olha só, a África, esses países amarelos aqui, Nigéria, Senegal, Quênia, Etiópia, Uganda, Zimbábue, estão fazendo poucos testes. Olha, eles não fizeram nem 100 mil testes cada um. Enquanto que a Rússia fez mais de 1 milhão. É claro que a população da Rússia é muito maior do que a população aqui da Senegal, né? Mas esses gráficos não se interessam em dizer quantos testes por pessoa precisam ser feitos. Esses gráficos eles são para impulsionar a venda de testes. Então, os países aqui embaixo, principalmente a África, aí você vai ouvir declarações na imprensa da Hillary Clinton, por exemplo, que também da instituição, uma das fundações que financia as indústrias farmacêuticas, vai dizer, nós temos que aumentar os testes na África. Porque só testando a gente vai saber como está o coronavírus lá, né? Não é assim que eles fazem. Enfim, tem outros detalhes que esse teste vai mostrando, que mostra como que eles
não, não informam grande coisa sobre o comportamento do vírus na população, porque isso é uma fotografia de soma total dos testes. Aqui tem a somatória dos testes feitos em 2 meses, 3 meses. Quer dizer, o que está dizendo sobre se aumentou a taxa de infecção ou não? Total de casos confirmados também um caso, é o somatório. Se esses casos já melhoraram, se eles foram hospitalizados, se são casos graves, se são casos que não são graves. E isso aqui não está dizendo nada. E essa informação é só para orientar os vendedores de teste. Tais lugares fazem poucos testes, vamos dizer que tem que fazer menos. Tais lugares são exemplos de como tem bastante testagem e assim por diante. Aí vem o pulo do gato que eles tentam fazer com esse uso de informações. Quer dizer, veja, tem poucos testes e aí por causa disso existe uma subnotificação. Então nós não sabemos quantos infectados por Covid existem. Isso é o grande mantra que está sendo passado hoje para pressionar para a venda de testes. Aí dizem, olha, o Brasil é um dos países que menos testa, mas agora o governo já prometeu que vai encomendar 5 milhões de testes. Tal. Por onde eu começo? Tem coisa que é tão ruim, argumento que é tão ruim que a gente nem sabe por onde começar a rebater. O primeiro problema é assim, eu mostrei naquele primeiro gráfico já, né? Esse é um teste que se presta para um monitoramento populacional. Ele não tem nada a ver com terapêutica, com cuidado de um doente. E justamente o que está acontecendo, o que acontece atualmente, e os protocolos que são feitos, não tem nada a ver com teste. E independe de teste. Se a pessoa chega com sintomas, qual que é o protocolo? Se você não está se sentindo tão mal, volta para casa. Volta para casa com o pretexto de não sobrecarregar o sistema de saúde, volta para casa. Aí quando você piorar, aí você volta correndo, que a gente enfia você nesses respiradores que são altamente invasivos, que tem um efeito colateral muito grande e tem uma taxa de mortalidade que chega a 80%, 90% nesses respiradores. Respiradores nos Estados Unidos produzidos pela GM, que nunca produziu uma máquina hospitalar na vida, General Motors, mas como ela estava já em processo de crise de falência e tem muita influência no governo, ela ganhou as licitações e é ela que produz os respiradores. Os médicos nem sabem operar, não conhecem aquele equipamento. Tem médicos reclamando que não sabem como é que opera uma máquina nova. Bom, enfim, depois eu entro nessas denúncias aí em outros vídeos. Aqui em Santa Catarina mesmo, né, o governo estadual fez licitações por pressão, tinha empresas regionais que tinham propostas tanto de fabricação de respiradores como de importação. O governo pegou uma que é mais cara, fez um processo sem licitação, sem concorrência, a toque de caixa irregular. Depois exonerou lá a secretária como bode expiatório, né? Fez esse escândalo aí, né? Porque é um comércio. Então, não vai acontecer nada se testarem uma pessoa ou não testarem. O teste não tem nenhuma finalidade terapêutica. Que vão... E eu tenho conhecidos até da área da saúde que ficaram com gripe, ficaram com dor de cabeça, e alguns foram testados e não sabem o resultado, outros não foram testados e não sabem, eles não sabem nem se os pacientes suspeitos que eles tratam, depois o resultado se foi confirmado que era ou não.
Então, a testagem não tem nada a ver com terapêutica, pode botar, do jeito que está sendo feito, pode botar 1 zilhão de testes, pode testar todo mundo, até cachorro, papagaio de vocês, isso não vai mudar em nada a trajetória de como a Covid está sendo abordada pelo sistema de saúde no Brasil e no resto do mundo. Na maioria dos países, esses procedimentos são todos padronizados. Ah, mas e a subnotificação? A subnotificação, pelo amor de Deus, a gente tem que saber quantos Covids existem, não sei o quê. Isso não é um problema de número de testes, isso é um problema de metodologia. Mesma coisa que qualquer outra pesquisa populacional, né? Uma pesquisa, como eu comentei aí, preferência de eleitor em época de eleição. Como é que fazem esses gráficos que em tal semana, tal candidato tinha tanto de preferência, depois tinha outro, e aí vocês vão dizer, as pesquisas são manipuladas, não sei o que, ok, tem um monte de falhas nessas pesquisas, mas existe uma metodologia ali, que é conhecida, né? Não é por falha que a pesquisa pode dar um dado errado ou não, pode ser por interesse político, que a gente sabe de manipular a propaganda eleitoral. Mas a metodologia existe, é conhecida. É distribuir as perguntas em amostras que reflitam a realidade populacional. Então, ir tanto por cento em bairros populares, tanto por cento no centro, tanto por cento na periferia, enfim. Isso é beabá de quem faz pesquisas demográficas, pesquisas de amostras populacionais. Não é necessário nem praticável esperar que se faça uma pergunta para cada pessoa de um país para saber a real preferência eleitoral, né? Isso inviabilizaria, sei lá, um século de pesquisa nas ciências sociais, porque todas as ciências sociais são baseadas em pesquisas de amostra. Não tem ciências sociais que vai fazer coleta de dados de toda uma população. E com os vírus são assim. Se você voltar naquele gráfico que eu mostrei do Instituto Koch, aqui do RKI, se for nos relatórios desse instituto semanais sobre gripe e tal, você vai ver que eles têm toda semana um relatório de como está a incidência de gripe no país. Eles não precisam testar toda a população alemã para saber como é que está isso. Eles têm as coletas dentro das metodologias já estabelecidas. Eles sabem onde coletar para pegar um número que seja representativo da população. Então, se um país e se um governo consegue, é capaz de saber toda semana do ano, já há muitas décadas, e já divulgam isso há vários anos, publicamente, está tudo na internet, cada semana eles sabem dizer quanto por cento da população tem vírus de gripe. Se eles sabem fazer isso, eles sabem fazer a respeito de coronavírus, a respeito de qualquer outro vírus. E outros países também sabem, porque isso não tem nenhum mistério para se fazer. Então, é a maior mentira, isso é papo de vendedor de teste, dizer que a gente precisa de mais teste para saber quantos tem infectados. Para saber quantos tem infectados, se deve ter a metodologia de coleta e o dado de quantos estão infectados é um dado que não diz muito. Ele tem que ser colocado ao longo do tempo para mostrar se o vírus está numa trajetória de crescimento ou de queda. Então vamos parar com essa baboseira de subnotificação, porque falta teste, tal. Agora, uma outra coisa que daí as pessoas não quer dizer, as pessoas não têm obrigação de relacionar isso, porque eu mesmo estou debruçado nesse assunto há 2 meses, horas a fio, todos os dias, e demora para cair essas fichas. A gente não tem obrigação de nascer sabendo isso. A gente vai percebendo depois de muita pesquisa. Mas eu estou passando isso para a gente aprender a desconfiar muito dessas emissoras de telecomunicação. Desconfiar muito.
A gente vê as pessoas sendo criticadas, quem não adere ao discurso dominante da Covid como um apocalipse, quem não aceita esse discurso é chamado de negacionista e é chamado de relativista. Mas eu sinto informar que, assim, a respeito da grande imprensa, é uma questão de bom senso negar até que se prove em contrário. Aceitar, o contrário de negar é aceitar. Aceitar, ser aceitacionista da imprensa, não me peçam isso. Isso eu não vou fazer. Se for para escolher entre negar e aceitar, eu escolho negar. A minha postura está sendo, não é um negar religioso e absoluto, é suspender o juízo crítico e procurar os dados mais a fundo. Então isso é chamado de negar, isso é chamado de ser relativista. O contrário de ser relativista deve ser o que? Ser absolutista. Então a pessoa que tenta relativizar um pouco o discurso da grande mídia, ela tem que ser... Isso é um demérito? Não, acho que isso é uma qualidade. Acho que se o discurso da imprensa tem que ser alguma coisa, é relativizado, para dizer o mínimo, para ser bonzinho. E então, entre ser relativista e ser absolutista, já que as pessoas... Está na moda esse pensamento binário, né? Que se você não concorda totalmente, você é um monstro do apocalipse. Então tá bom, vamos no pensamento binário. Eu prefiro ser relativista do que ser absolutista. Porque eu estou vendo muita gente se render ao absolutismo, de aceitar o discurso da imprensa como algo, fato consumado, dado, e tão absoluto que, para manter esse discurso absoluto, está valendo a pena prender as pessoas, censurar canais, rotular as pessoas. Isso aí é absolutismo. Estou procurando mostrar dados aqui para fazer as pessoas refletirem um pouco e sobre as falhas no discurso dominante. Então, não venham me xingar de ser relativista, que eu acho que isso é uma qualidade. Aí, ao mesmo tempo que as pessoas são levadas a esse discurso de que nós precisamos teste porque existe uma subnotificação, tentam fazer a gente imaginar que a subnotificação significa que o vírus é mais perigoso, quando é justamente o contrário. Bolas. Vamos voltar nesse raciocínio. Se a gente testa a população de médicos e profissionais da saúde, por exemplo, a gente vai achar uma incidência maior do vírus, porque são profissionais que trabalham o dia inteiro num ambiente que está saturado. Então, essa população vai ter, vamos dizer que 30% de coronavírus. Se a gente pegar, além dessa população de profissionais da saúde que trabalha diariamente no ambiente saturado, a população que visita, né, que procura os locais de saúde, são pessoas que vão estar sentindo sintomas, vão estar preocupadas, vão estar com alguma coisa, a gente vai achar já uma taxa um pouco menor. A gente vai estar testando mais pessoas e a taxa vai estar caindo, 15%. Então, se você achou 30 médicos com Covid de uma população de 100 médicos, você não pode se concentrar nesse número de 30 médicos, você tem que se concentrar na taxa de 30%. Porque se você diz, estamos subnotificando porque só testamos 100 médicos. Aí você testa 1000 pacientes. E ao invés de 30 médicos, você acha 50 médicos e pacientes. O número absoluto deu mais Covid. Mas se você testou 100 médicos ao invés de testar, e depois você testou 2.000 pacientes, o número relativo deu menos. Então, a população agora que você testou
Não vai ter 30% de Covid positivo, vai ter 15% de Covid positivo. Aí, se estender essa testagem para um bairro inteiro, para vários bairros, digamos que você testou 1 milhão de pessoas, você não vai achar 15%. Você não vai achar a mesma taxa de positivo que você vai achar no hospital. Você vai achar 5%, por exemplo. Em números absolutos você vai achar mais gente, você vai achar 50 mil pessoas, mas em número relativo isso representa 5%. E não precisa testar 1 milhão de pessoas. Tem que ver a população do país e distribuir demograficamente o número de testes que são necessários para você ter uma amostra representativa. A gente vê isso nas pesquisas eleitorais, sempre eles falam, o Ibope entrevistou 5 mil pessoas e estão aqui os resultados das preferências eleitorais. E eles entrevistam 5 mil pessoas num país que tem 50 milhões de eleitores, mais que isso. Mas vamos dizer 50 milhões para arredondar. 1 em 10 mil. Se consegue ter o resultado eleitoral com 5 mil pessoas, porque, claro, eles não fazem só 5 mil, eles fazem 5 mil hoje, na semana que vem fazem 5 mil de novo. Se fizer 5 mil testes por dia no Brasil, distribuído com uma boa metodologia, você sabe como é que está sendo o comportamento da Covid. Isso aí é estatística, você sabe fazer, é beabá. Não tem essa de precisar testar toda a população. Mas, de qualquer maneira, a propaganda vai tentando fazer a gente acreditar que o Covid ele está mais infeccioso do que ele parece, porque tem poucos testes. É tudo uma pegadinha, tudo uma maneira de manipular dados, de não mostrar o que os dados poderiam estar mostrando. Bom, vamos ver a questão das mortes no Brasil, também como é que as mortes se mostrando números. Em outros vídeos eu comentei sobre a supernotificação e tal, vou falar um pouco sobre isso, mas por enquanto vamos só falar como é que usam os números, como é que manipulam os números. Pegam aqui, nesse dia, vejam esse gráfico, né? Parece que é uma curva que não para de subir. Todas as curvas de gráfico de Covid são assim. 17 de março, primeira morte. 12 de maio, 12.461 mortes. Olha como cresce. Esses gráficos são feitos de maneira oportunista, da maneira que eles possam ser o mais alarmante possível. Qual que é? É somando todos os números de morte. Então esse gráfico aqui é total de 12.461 mortes. Esse gráfico nunca vai cair, a não ser que os mortos ressuscitem. Então pensa que você está andando naquela estrada que você passa todo dia e eles dizem assim, esta semana, tem aquelas plaquinhas, né? Essa semana nós tivemos uma morte. Eles estão falando quantas mortes tem por semana. Já pensou se eles começam a somar? Então, ao invés de falar das mortes por semana, eles começam a falar do total de mortes. Aí você vai passar naquele outro dia e vai estar o total de todas as mortes naquela estrada, desde que a estrada foi construída, sei lá, em 1950. Aí vai, em vez de ter, nessa semana nós tivemos 2 mortes nessa estrada, vai ter assim, essa estrada já teve, sei lá, 40 mil mortes. Então é esse o tipo de pânico oportunista que eles querem me mostrar. Eles, né, aqui, esse gráfico é um dos que a gente às vezes geralmente nem vê, né? Aqui as mortes diárias. Olha como a curva de mortes diária ela é bem menos assustadora, né? Ela sobe, ela recua, né? Essa curva tem chance de cair. Olha como ela cai às vezes. Por quê? Se um dia teve menos mortes do que o outro, a curva vai cair. Aqui não. Mesmo que o próximo dia tenha menos morte, vai somar o total, a curva vai continuar subindo.
Aí eles falam, olha, temos que achatar a curva. Aí eles mostram essa curva aqui, parece que não tem como achatar, né? E essa curva nunca vai ser achatada, ela nunca vai cair. A não ser que realmente precisa ressuscitar 12 mil mortos para voltar lá para trás. Então, todas as doenças que vocês pegarem no Brasil e fizerem esse tipo de gráfico, vocês vão ver uma curva que não para de subir. Porque cada morto novo vai fazer a curva subir um pouco mais. E aí, dependendo da escala que se usa, se faz uma curva mais bem inclinada, que ela parece não para de subir mesmo. Então, números absolutos, eles adoram fazer isso, né? Números absolutos de teste, de mortes e tal. Essas barrinhas aqui que vocês verem embaixo, que é o número de mortes não é por dia aqui, é por semana. Eu acho, 12, 13, enfim. Mas esse mesmo gráfico aqui, essas barrinhas são este gráfico agora. Só que em vez de barra ele está em linhas, mas vocês veem o número de mortes que em tal dia é menos, em tal dia é mais, no Brasil todo, fonte Registro Civil Nacional, que está no portal da transparência. Esse número aqui não vale aqui, viu? 17 de março até 12 de maio. Não, sim, esse é o gráfico. Ó. 19 de março está aqui, na verdade, 11 de maio. Olha como esse gráfico ele é menos alarmista e olha como, se você olhar a curvatura, se eles começassem a divulgar demais esses gráficos, alguém poderia dizer, parece que já está tendo menos morte aqui, né? Porque aqui a gente viu uma tendência que parece uma linha que sempre subia e aqui a linha parece que começou a cair, aqui ela teve uma queda maior do que as outras quedas, né? Será que já estamos numa tendência de achatamento da curva? Esse é o tipo de questionamento que iria surgir se eles divulgassem o gráfico de mortes diárias, que é o questionamento que não aparece quando eles divulgam o gráfico de mortes totais. Então, assim, essa reclamação que eu estou falando é uma reclamação que, se você procurar os médicos e os cientistas que estão reclamando sobre os dados da Covid, todos eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo que esses dados não servem para a nossa utilização, porque a gente não consegue ter noção do que está acontecendo de verdade. Porque a gente precisa ter a noção do comportamento ao longo dos dias e das taxas e não de números absolutos. Agora, olha que malandragem que tem aqui, né? E isso é mundialmente também. Óbitos, quer dizer, mortes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Então, este gráfico que você está vendo aqui, e este também alarmante aqui, ele não está incluindo só as mortes confirmadas Covid-19, está incluindo as mortes suspeitas. Quanto será que é isso? Ninguém diz. Ninguém diz. E se 90% disso for só suspeita? Quem sabe? Quem vai saber? Então, que tipo de contabilidade é essa que ela é a mais alarmista possível, que ela inclui como mortes Covid, inclusive, né, divulga como mortes Covid, aquelas que são suspeitas, que não são confirmadas. Entendem que há um interesse por trás de criar alarmismo? Não sei se eu posso ser mais claro do que isso, né? Precisa desenhar porque já tem tanto gráfico desenhando. E olha como esses gráficos gostam de mostrar total. Eles não se interessam tanto pelos números diários, né? Eles mostram aqui e ali. Se você vai lá no registro civil, mas sempre vai estar disponível aqui total, né? E ele está mostrando números absolutos, né? Ele está mostrando que, por exemplo, nessa primeira semana de abril, tinha o que? Na faixa de 100 mortes por dia. Aqui em maio, está na faixa de 500, 600 mortes por dia, chegou a 700 mortes por dia. E o que isso representa na população brasileira? Isso é muito? É pouco? Porque, claro que a pessoa que é pura, que é santa, né? Ela vai dizer todo morto conta, né?
Mas se todo morto conta, você está contando quantas pessoas estão morrendo de acidente de trânsito, de câncer, de, sei lá, de depressão, de gripe, você está contando? Bom, já que todo morto conta, a gente deveria ter um número total de mortos, não só de total de mortos com suspeita ou confirmação de Covid, né? Então, essa pessoa que é pura, que não pode deixar nenhuma morte para trás, deveria estar preocupada com o número total. Então, vamos nos permitir perguntar o que significa 12.347 mortos num intervalo de 12 meses? Para isso, a gente tem que comparar com outros períodos e com mortos por outras causas, que é o que eu vou mostrar a seguir. Esse aqui é um gráfico, quem fez foi o Daniel Simões, também com base nos dados ali, ó, do Registro Civil, Portal da Transparência e tal, né? Total de óbitos no Brasil de 2015 a 2020, entre os meses de janeiro e abril. Os números que estão aqui na tabela, ele passou também para gráficos. Mas uma coisa que a gente pode olhar, em primeiro lugar, dando uma olhada rápida na tabela, uma primeira olhada, ela vai deixar claro que normalmente por mês, nesses meses, janeiro, fevereiro, março, abril, de 2015 a 2020, tem o quê? 80 mil, 90 mil, 75 mil mortos por mês. Vamos colocar aí numa faixa de 70 a 100 mil mortos por mês. Essa é a rotina brasileira. 100 mil mortos por mês. Eu quero que a pessoa que é purificada, que ela pensa em mortos, que cada morto importa, lembre-se disso. Cada morto importa. São 100 mil mortes por mês no Brasil. O informado Covid e suspeitos, em abril, foi de cerca de 7 mil mortos. 7 mil de 100 mil, vamos botar aí 7%. Então, uma pessoa santa, purificada, que está realmente preocupada com as mortes, ela está preocupada com 7% das mortes ou com 100% das mortes? Se a gente começar a perguntar profundamente, a gente vai ver que ela não está preocupada com nenhuma no final das contas, né? Mas quer ser santo? Se preocupe com todas as mortes, então. E não só com as mortes, porque por trás das mortes é a ponta do iceberg. A morte é a ponta do iceberg de outras pessoas que adoecem e sobrevivem, de pessoas que estão com uma vida insustentável, de famílias que ficaram desamparadas por causa desses mortos, de uma situação de violência urbana e rural que mata muita gente, mas deixa outros também traumatizados, feridos. Então, vamos ser puros, vamos pensar em todos. Não vamos pensar pequeno, né? Senão, a pessoa que só se preocupa com 7%, ela não vai para o céu, não. Eu acho que não é assim. Mas, perdoem a ironia, né? A gente começa a perder um pouco a paciência em situações de crise nacional. Mas, olha uma coisa interessante aqui. Cada gráfico ele mostra a diferença, por exemplo, aqui, ó, mês de março. 2015 foram tantos mortos aqui, 2016, março, já foi mais mortos. O que esses gráficos mostram de olho, depois se você quiser olha com mais calma, assim, né? A gente vai ver que de 2015, ó, os anos de 2015 tiveram um número de mortes significativamente menores, exceto em janeiro, por algum motivo, não dá para saber. Mas a gente vê que de 2016 para frente, parece que todas as vezes o mês dá um pulo. Então, alguma coisa, né, poderia a gente começar a se perguntar o que aconteceu de 2015 para 2016, que parece que começou a aumentar o número de mortos numa escala um pouco maior do que esperado. Claro que conforme a população vai crescendo, o número de mortes vai aumentando, mas eu acho que aqui, por exemplo, abriu de 60 mil para quase 100 mil, a população brasileira não cresceu, vamos dizer, 50%, 60%.
para justificar que o número de mortos tenha crescido assim 50%. Mas o que a gente vê aqui é que os anos 2018, 2019 e 2020 ficaram mais ou menos nessa faixa de equilibrada de mortes, na faixa de 100 mil mortes em janeiro, 100 mil mortes em março, 100 mil mortes em abril. Fevereiro parece que o pessoal fica um pouco melhorzinho, provavelmente pelo carnaval, ó, as 80 mil mortes. As pessoas ficam mais felizes, sei lá, saem na rua, brincam. Eu vou mostrar esses mesmos dados e outros de outra forma também. Ó, as mortes totais no Brasil. Esse dado foi eu que preparei a partir do portal de transparência também. De 2015 até 2020. 2015, olha como o nível de morte estava aqui entre 70 mil mortes, 80 por mês. Aqui em azul um pouco mais claro, em verde, 2016, 2017. Em azul mais escuro, 2018, parece que chegou a uns picos de 120 mil mortes por mês em agosto. 2019, parece que ficou um pouco, decaiu um pouco, né, a quantidade de mortes por mês. E 2020? 2020, a curva janeiro, fevereiro, março começou muito parecida com 2018, muito parecida com 2019. Em abril, aqui ó, abril, esse que é o finalzinho dessa curva, depois não tem mais dados disponíveis. Ela está se comportando semelhante, alguns vão dizer, está subindo um pouco mais do que a média. Não sei se ela está subindo mais do que 2018, talvez, né? 2019, talvez, esteja subindo um pouco mais, mas não está nos níveis mais alarmantes. Ela deu uma subidinha e a gente tem que ver o comportamento dela ao longo do tempo. Mas é uma curva que está dentro do padrão dos outros anos passados. 2018, 2019, 2017 teve essa subida aqui enorme de fevereiro para março. Olha aqui, ó. O número de mortes em fevereiro de 2017 para março deu uma explodida de 75 mil para 115 mil. Então, a gente achar que o número de mortos no Brasil hoje está, por exemplo, sobrecarregando cemitérios é uma coisa meio... A gente tem que se perguntar como é que não sobrecarregou então quando tinha 120 mil mortos lá no cemitério. Né? A gente olha quanto tempo nós passamos em 2018, há 2 anos atrás, com mais mortes do que nós temos aqui. Aqui, essa linha pontilhada é o gráfico de mortes, tirando as mortes que são consideradas Covid ou suspeitas de Covid. Por isso que eu botei aqui, ó, 2020 pontilhado, sem Covid, sem coronavírus. O gráfico iria aqui para baixo. Então, essa diferença aqui do gráfico, da curva vermelha inteira e da curva vermelha pontilhada, é o que está se alegando serem os mortos Covid. Essa pequena areazinha aqui, ela é muito menor do que toda a área acima que o Brasil já teve de mortes. Muito mais mortes do que isso por mês. E essas mortes do Covid, se a gente retirar aqui, em vez de 104 mil mortes no mês de abril, nós teríamos 97 mil mortes. É uma diferença de 7%. Você dizer que no Brasil 7% a mais de mortes no mês iria provocar um colapso tanto nos hospitais como no espaço para sepultar cadáver, isso é pedir um pouco demais para o nosso bom senso. Né? Resumidamente, nós já tivemos no Brasil situações, vários momentos, todo o segundo semestre de 2018, ali no segundo semestre de 2019, nós já tivemos situações com mais mortes do que nós tivemos em abril. E esses mortos foram enterrados. E esses mortos, muitos passaram em hospitais também.
Quer dizer, nós já tivemos uma pressão sobre os cemitérios e sobre os hospitais maiores do que nós tivemos hoje. Aqui é só mostrando aquilo que eu falei sobre causa de morte, né? Suspeitos Covid. Essa aqui é a orientação do Ministério da Saúde para o preenchimento da declaração de óbito. Quer dizer, a pessoa morreu, ela tem que passar por uma declaração de óbito. A Covid-19 deve ser registrada no atestado médico de causa de morte para todos os óbitos que a doença causou ou se assume ter causado ou contribuído para a morte. Vamos falar novamente, em outras palavras, isso. Quando o médico preenche a causa de morte, não só médico, pode ser o perito no Instituto de Medicina Legal, né? Mas enfim, quando o profissional preenche a causa de morte, tem nas primeiras linhas qual foram as causas. Já preencher 1, 2, no máximo 3 causas de morte. E depois disso tem condições subjacentes que possam ter contribuído com a comorbidade. Por exemplo, ele pode colocar, dependendo da avaliação do caso, ele identifica que a causa de morte foi parada cardíaca. Mas, além disso, ele vai atestar ali como outras doenças subjacentes que a pessoa tinha, ele pode colocar que a pessoa às vezes tinha cirrose, tinha câncer. É toda uma arte, uma ciência médica desvendar qual é a real causa da morte, principalmente em pacientes de idade elevada que já vem com um quadro de 3, 4 doenças juntas. A pessoa fumou a vida inteira, tem alguma doença respiratória por causa do cigarro, aí bebia, então ela tem algum problema também no fígado ou nos rins, aí tem uma úlcera, aí ela chega gripada no hospital, tem uma insuficiência respiratória e morre. Não é fácil para o médico dizer o que realmente causou, o que contribuiu. E aqui o que está se colocando é que vai aparecer Covid, vai ser relatado, vai ser registrado morte, vai ser registrado como causa de morte Covid, os óbitos que a doença causou, ok, se assume ter causado, quer dizer, vai que ela não causou, mas se assumiu ter causado. É subjetivo isso, né? É meio arbitrário. Ou contribuído. Então, se a pessoa morreu com uma falência, enfim, renal, mas se assume que a Covid pode ter contribuído porque ela estava com sintomas respiratórios também, causa Covid. Se no momento do preenchimento da declaração de óbito a causa de morte ainda não estiver confirmada para a Covid, mas houver suspeição, o médico deverá registrar o termo suspeita de Covid na parte 1. Conclusão, meus caros, isso já foi até admitido pela Casa Branca nos Estados Unidos, o pessoal que passa os procedimentos médicos para aquele país, que trabalha em conjunto com o OMS também, que eles estão registrando como morte Covid todos os casos, mesmo que não tenha sido essa a causa de morte. É Deborah Birx, B-I-R-X, procurem o depoimento dela, oficial, a repórter perguntando, isso quer dizer, ela pergunta, que ou isso vai na resposta mesmo da Deborah Birx, né? A pessoa entra com falência
renal, com insuficiência cardíaca, com infarto, com câncer, mas se tinha o vírus ali, virou causa Covid. Ué, mas e se eu tiver outro vírus, por que não vai como causa? Se eu morri de câncer, se eu tive um infarto, se eu tive um acidente de carro, e vocês testam e acham o vírus da gripe no meu corpo, vocês não vão botar que a causa é gripe. Então, mas quando é Covid, bota a causa Covid. É isso que você está fazendo. Então, para tem a teoria da conspiração, né? Para a teoria da subnotificação, essa também é teoria, né? Para os teóricos da subnotificação, é importante afirmar que é um fato, é uma orientação governamental. Isso não é só no Brasil, isso é registrado em todos os países também assim. Itália foi escandaloso, que é super notificado morte Covid. A pessoa não precisa ter morrido, a morte não precisa ter sido causada por Covid-19 para ser notificada como morte Covid-19. Botam suspeita, entra no gráfico tudo junto. Aqui nós temos registros de óbitos por semana no Brasil por causas respiratórias. Novamente os dados que eu peguei no portal da Transparência. Semanas 1 a 18 de 2020, que seria mais ou menos até final de abril. A partir daí, esses dados não são muito precisos, porque as notificações de morte, elas às vezes demoram um pouquinho para serem feitas no sistema. Mas o que nós estamos vendo aqui? Doenças respiratórias. Vejam que pneumonia, que sempre esteve como a principal causa de morte respiratória, ela tem um padrão, né? Deu uma caída no início de janeiro, mais ou menos um padrão permanente, constante, deu uma subida em fevereiro, teve no seu pico no início de março. E bem quando, olha aqui, semana 11, bem quando começaram a ser notificadas as mortes Covid, a pneumonia começou a cair. Aí eu fico perguntando, será que não tem casos de pneumonia que seriam registrados como pneumonia e agora são registrados como Covid? Ou seja, será que o que está sendo divulgado de todas essas mortes de Covid não está pegando uma parte dessas mortes e serem mortes que sempre aconteceram por aí? Que não deveriam estar inflando o número, porque aumenta o gráfico de Covid, mas diminui de pneumonia, porque está trocando 6 por meia dúzia ali. Olha como na mesma semana parece uma coisa sincrônica. Semana 11 começa a aumentar o registro de Covid e os registros de septicemia começam a cair, né? Essas infecções generalizadas. O que aconteceu na semana 11 que as pessoas começaram a ficar com menos pneumonia, com menos septicemia, começaram a ter mais Covid? Junto com o Covid tem essa outra notificação que começou a aumentar de monte, que é a síndrome da síndrome respiratória aguda. Porque em muitos casos o médico fica em dúvida mesmo se é Covid ou se é outro tipo de síndrome respiratória, então entra também nesse cálculo. Então começou a aumentar também, olha, né, a gente tem que ver que é estranho uma doença que ela esteve, uma causa de morte que esteve sempre muito estável, olha essa, quase beirando a zero, justamente nessa semana que apareceram os protocolos para Covid, ela começou a aumentar. Claro que
pessoas vão dizer, não, começou a aumentar porque começou a aumentar mais o coronavírus. Vamos aceitar que esse possa ser um argumento válido. Se não fosse todo esse problema da supernotificação, mas vamos perceber também que houve um aumento aqui porque mudou o protocolo também. Insuficiência respiratória também parecia bem equilibrado. E aqui elas caíram. Na semana 17 para a semana 18 começaram a cair. Por que caíram tanto, né? Poderiam dizer, não, é porque quanto mais perto do presente, demora para notificar, mas normalmente essa demora ia aparecer numa curva um pouquinho mais suave, né? A gente tem gráficos no portal de transparência que mostram quanto por cento de notificações de óbitos são feitos. E, na verdade, tem notificações que só são feitas no outro ano. Demora mais de um ano. Só que essas demoras, elas acontecem num padrão de uma curva suave, não uma queda dessas, né? Eu acho estranho também esse tipo de queda brusca em quadros que vinham estáveis, janeiro, fevereiro, insuficiência respiratória, pneumonia, septicemia, de repente eles caem. E justamente no mês, né, semana 17, semana 18, se a gente voltar lá naqueles primeiros gráficos, aqui, início de maio, que a curva de mortes Covid já começa a ficar mais plana. Né? Olha as mortes, se a gente traçasse uma linha média, ela viria aqui, e aqui as quedas já começam a ser mais altas. Quer dizer que a curva já está sendo pressionada para baixo. Será que como essa curva está ficando mais plana, está tendo uma pressão para manter notificado como Covid as mortes? Então estão sendo pressionados essas doenças respiratórias que parecem muito com os mesmos sintomas. Aí a pessoa coloca suspeita Covid, joga Covid lá para cima, deixa o povo desesperado, deixa o povo pressionando por teste, o governador sendo pressionado para comprar teste, o governador sendo pressionado para comprar aparelhos de respirador, governador sendo pressionado para comprar vacina quando tiver vacina. Então a gente tem que manter sempre o senso crítico a respeito disso. Vamos ver o que temos mais aqui. Olha, aqui não são mortes, são internações de síndrome respiratória, Covid sendo uma delas. Covid em vermelho, em cinza escuro as internações por outros vírus, outros vírus respiratórios aqui é o verde. Verde claro, influenza, verde escuro, síndrome respiratória aguda por outros vírus, cinza, mais escuro, síndrome respiratória não especificada. Quer dizer que na mesma semana que aumentou a Covid, aliás, antes já vinha aumentando síndromes respiratórias não especificadas. Nessa semana 10 aqui, que foi quando começou também Covid, notificação, começaram a aparecer as síndromes respiratórias agudas em investigação. Isso aqui o que está em investigação? É aquele suspeita Covid. Não sabe se é Covid, se não é, bota suspeita Covid. Então um dia vão descobrir, sei lá. Mas esse que está em cinza, que é não especificado, é porque já passou por investigação e não foi achado Covid. Por que está aumentando também? Agora, se a gente considerar que, por exemplo, 50 milhões de trabalhadores buscaram o auxílio emergencial. 50 milhões de trabalhadores é
mais da metade da força de trabalho do Brasil. Esses trabalhadores têm seus dependentes, têm família, têm filhos, às vezes uma mãe, um pai, um parente, quer dizer, por trás dos 50 milhões de trabalhadores tem mais, sei lá quantos milhões de pessoas. O auxílio emergencial já é porque as pessoas estão em situação emergencial. Quer dizer, o confinamento, não sei se a pessoa, já que ela não gosta de ser negacionista, ela não vai ser negacionista de negar que o confinamento produziu um desemprego. Se ela negar, eu vou até trazer um dado que eu li hoje, né, aqui de Santa Catarina. Santa Catarina tem 6 milhões de habitantes, mais ou menos. E a partir do confinamento, do fechamento das empresas, foram aproximadamente 50 mil novos desempregados. 50 mil pessoas mandadas embora. De 6 milhões de habitantes, 50 mil, você tem praticamente o quê? 1% a mais de desempregados. Esses 1% já se somam aos outros desempregados, e esses são os que perderam emprego, né? Porque os que não tinham emprego, que faziam bico, que tinham empregos informais, também estão numa situação pior depois do confinamento. Por quê? Porque acabou a atividade comercial. Então eles não estão mais na rua vendendo coisas, eles não estão mais sendo empregados em empregos de curta duração. O comércio em Santa Catarina também, nesses mesmos dados. Não, isso em Santa Catarina, mas vai refletir o Brasil inteiro. 90% dos negócios tiveram uma queda de pelo menos 2/3 no movimento, tanto no comércio como serviços. Isso vai refletir em menos contratação, isso vai refletir em salários menores, isso vai refletir... muitos desses comércios são comércios, pequenos negócios, a pessoa vai ter que vender, vai quebrar, ela vai ter que fechar e ir para o mercado de trabalho, que não vai ter emprego também, porque não estão abrindo empregos, não estão abrindo concursos. Agora eu te pergunto, tudo isso não vai gerar um enfraquecimento da população? Quem não gosta dos negacionistas vai ser negacionista de negar isso aí também? Além do mais, um bombardeio de informações, de que você não pode ver as pessoas, não pode conviver com as pessoas, não pode sair, não pode ter seu lazer, porque várias atividades de lazer, a maioria delas que as pessoas gostavam, saíam à noite, finais de semana, estão impedidas, não tem opção, todo mundo com medo, não vem familiares, quando vem é num clima de medo, então você tem que ficar com medo. 2 meses sendo bombardeado com mensagens depressivas e com uma situação depressiva, além da situação econômica que já por si é extremamente depressiva. Será que essa população não vai ficar mais sujeita a doenças? E essas pessoas que estão agora desempregadas, sem os seus negócios, esperando às vezes para sair o tal do auxílio emergencial, que não vai resolver, basicamente, não vai trazer as pessoas para a mesma condição onde elas estavam, vai deixá-las na situação pior. Essas pessoas têm filhos que dependem de alimentação, filhos que estão em casa sem saber o que fazer, que na melhores hipóteses estão com medo, porque eles acabam absorvendo esse medo todo na família, não veem os seus amigos, não saem, não brincam, menos atividade física para a população inteira, e passando fome. Toda essa situação não vai deixar a população mais predisposta a adoecer? Né? Esse aumento
da síndrome respiratória aguda, essas internações de pessoas que entram por pneumonias, por falta de ar, que são as doenças respiratórias, que são as primeiras que atacam quando a população fica mais fraca, com a imunidade baixa. Esse aumento aqui também não se deve a esse fechamento? Ou quem vai ser negacionista a ponto de negar que o confinamento está implicando sacrifícios para uma população que já é sacrificada? Então, assim, me parece que talvez o mal até esteja sendo pior aqui, ó. Internações por problemas respiratórios que não são Covid também aumentaram. E aumentaram até mais, talvez. Uma passada rápida aqui sobre o tratamento dos corpos, quer dizer, dos mortos, dos cadáveres, no contexto do novo coronavírus, Covid-19, porque não é só no Brasil, em outros países também a gente viu a mesma propaganda de que os corpos estão sobrecarregando os hospitais e os cemitérios. Num outro vídeo aqui que eu produzi, mostrei que no Brasil a taxa de mortalidade de março e de abril foi dentro da média de mais ou menos entre 95 e 105 mil mortos por mês, que é a taxa de mortos média dos últimos 2-3 anos aqui no Brasil. O que representou em termos de Covid por mês, nesse mês de abril foram registradas 7 mil mortes Covid, de 105 mil mortes, isso chegaria a uns 6%. E em meses anteriores de 2018, 2019, o Brasil já teve registro de 120 mil mortes em determinados meses. Então não tem nada que assim não, está surgindo, não existiu nenhuma pressão numérica que não fosse algo já visto no passado recente do Brasil. Nada que justifique que, nossa, tem tanto morto que os cemitérios não estão dando conta, que os hospitais não estão dando conta. Esse caos, ele é provocado pelos procedimentos de manejo dos corpos mortos atualmente. Se lançou esse procedimento de manejo que vamos mostrar ele aqui e a gente vai explicando. Essa aqui é a versão de 25 de março de 2020, que ainda está válida hoje. Ou seja, a pessoa morreu. No vídeo anterior e em outros, vocês vão ver em vários, não só meus, como de outras pessoas, né, essa reclamação de que mortos suspeitos como Covid estão aparecendo nessa contabilidade. Covid, então desses alegados 12 mil mortes no Brasil até hoje, está incluindo os que são suspeitos. E está incluindo também aqueles que não tiveram como a causa da morte Covid. No meu último vídeo está mostrando isso aqui também. Isso é protocolo. É a orientação do Ministério da Saúde para o registro de óbito. O profissional vai olhar ali. Está bem claro, está bem dito. Você vai botar como morte por Covid, se a causa é Covid, se parece que a causa foi Covid, se é suspeita de Covid e se o Covid esteve presente. Eu vou citar uma situação exagerada, mas tem outras situações que os médicos realmente ficam em dúvida, né? A pessoa se acidentou de carro, aí deu positivo no teste de Covid e aparece morte Covid. Vocês vão dizer, você está exagerando.
Tudo bem, pode ser que um médico tenha o bom senso de não fazer isso. E nem vai testar, porque a pessoa se acidentou de carro. Mas a pessoa fumava 25 anos e teve uma falência, uma insuficiência respiratória. Aí testou, deu Covid, vai botar com morte de Covid. Teve uma insuficiência renal, bebia durante anos. Aí no quadro teve essa insuficiência e tinha um histórico cardíaco, e na operação teve também, sei lá, alguma embolia pulmonar. Enfim, tem várias causas e isso está sobrecarregando os números. E eu mostrei naquele outro vídeo como é que algumas outras doenças estão caindo, doenças respiratórias, e que, ao que tudo indica, parece que é porque essas pessoas já estariam doentes, já estariam morrendo de qualquer jeito, mas como acharam o vírus SARS-CoV-2 no organismo, estão botando Covid. Bom, vamos aos... Você pode procurar e ler com atenção se quiser, mas eu vou aos pontos principais. Um desses que é reclamação de todos os médicos que estão falando sobre essa super notificação de Covid no Brasil e fora. A autópsia não deve ser realizada e é desnecessária em caso de confirmação ante-mortem da Covid. Mas essa confirmação pode ser nesse sistema, né? Deu teste positivo, mas para se fazer uma boa avaliação de qual foi a causa-morte, existe a autópsia, que vai verificar se havia falência de outros órgãos adjacentes, se o pulmão da pessoa estava comprometida por séculos, décadas fumando, se ela tinha câncer e assim por diante, outras coisas. E eles estão dizendo para não fazer autópsia, né? A autópsia poderia achar outras causas de morte, né? Devido ao risco profissionais com idade igual ou acima de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, cardiopulmonares, portadores de doenças crônicas, cardiopulmonares, oncológicas ou imunodeprimidos, não sejam expostos às atividades relacionadas ao manejo de corpos de casos confirmados ou suspeitos pela Covid. Em outras palavras, pega toda a equipe que poderia estar encaminhando o corpo, um paciente morto por Covid, pega todo esse somatório, sei lá, 1.000 pessoas, e diminui algumas. Diminui aqueles que estão acima de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, cardiopulmonares. Então, os funcionários que tiverem bronquite, asma, talvez não participem, que tenham uma imunidade baixa. Então, você já está aí dando a primeira reduzida no corpo de funcionários que vão poder tratar os óbitos, as mortes de Covid. Durante o cuidado com corpos de casos suspeitos ou confirmados, deve estar presente no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais estritamente necessários, todos com equipamentos de proteção, EPIs. Quais são esses equipamentos de proteção? Gorro, óculos de proteção, protetor facial, avental impermeável de manga comprida, máscara cirúrgica. Se for necessário realizar procedimentos que gerem aerossol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar aquela máscara N95, PFF2 ou equivalente. Luvas nitrílicas para manuseio durante todo o procedimento, botas impermeáveis. Aí, o que você tem? Naquela data que foi estabelecidas essas normas, passadas para o Brasil inteiro, tem muitos corpos de profissionais que não vão ter esses equipamentos. Não é todo o sistema funerário e médico que tinha esse equipamento. E onde não tiver equipamento, bom, vamos ter que esperar, ir atrás do equipamento, não é do dia para a noite, não é assim. E aí os mortos
Que esperem deitados nos leitos, nos corredores dos hospitais. Procedimentos para bloquear, limpar secreções dos orifícios, tapar, bloquear os orifícios. Então tem um ritual ali do que fazer com o corpo. Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar ou responsável. Então a pessoa faleceu, vem a família toda no hospital, quer saber? Não, só um. Sugere-se que não haja contato direto entre familiar e responsável. Então assim, um parente seu morreu, ou vocês estão apreensivos para saber o resultado, alguém liga do hospital, pede para vir, vem bastante gente, você só pode ter uma distância de 2 metros entre a pessoa que você amou a vida inteira. Quando necessária aproximação, o familiar deverá fazer uso de máscara cirúrgica, luvas e aventais. Então assim, olha, antes da gente te contar o que aconteceu com ele, você bota essas roupas aqui, essas luvas, essas máscaras, a pessoa ali desesperada porque perdeu um falecido, perdeu um parente, então vai lá se vestir, botar máscara, não sei o quê, só um. Mas a gente quer ver, deixa a filha ver, deixa o primo ver, deixa o irmão ver. Tá bom, então quem sabe um de cada vez. Tudo isso gera uma sobrecarga. Tudo isso é um profissional da saúde que vai ter que estar explicando, e às vezes vai ter revolta, vai ter irritação, isso toma tempo. Sugere-se ainda que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento do corpo possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição. Então assim, mãe, pai, irmão, olha só, a gente tem uma notícia para dar, ele faleceu, vocês não vão poder ver, a gente tirou uma fotografia aqui só para vocês dizerem se é esse o corpo. Tudo isso é lógico que vai gerar situações de possível caos no hospital. Vai aumentar a tensão, aumentar a pressão, aumentar o desconforto, aumentar a irritação. São fatores que vão dificultando a operação normal de um hospital. Que não tem relação com o número de mortos, mas que tem relação com a demora e as dificuldades e os procedimentos todos que têm que ser adotados com aqueles mortos, né? Não é porque tem mais mortos, é porque os mortos têm que ser tratados de uma maneira toda diferente. Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir 3 camadas. Primeiro, enrolar o corpo com lençóis. Segundo, colocar o corpo em saco impermeável próprio, deve impedir que haja vazamento com fluidos corpóreos. Terceiro, colocar o corpo em um segundo saco externo, desinfetar com álcool 70, solução clorada 0,5 a 1% e outro sanitante regulariza pela Visa, compatível com o material. Tudo isso vai demandar, cada corpo vai demandar mais tempo. Identificar o saco externo com informação relativa a risco biológico, Covid-19, agente biológico, classe de risco 3. Recomenda usar máscara de transporte do corpo apenas para esse fim, maca de transporte do corpo, em caso de reutilização da maca, deve-se desinfetá-la. Então o corpo precisa de toda uma série de tratamentos que antes não tinha, que isso vai demandar tempo, vai formar filas de corpos sim, porque às vezes vai faltar material, às vezes vai ter parente puto da vida porque não pode ver o seu ente querido que faleceu, né? Porque é muito fácil a pessoa que acha que não, tudo bem, faleceu, não, manda uma foto, manda no WhatsApp que a gente reconhece, né? Na chegada ao necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado como Covid-19, agente biológico, classe de risco 3. Eu precisaria voltar em outros vídeos, sugiro que vocês deem uma olhada. As pesquisas que compararam o SARS-CoV-2, as pesquisas que compararam o atual coronavírus com outros coronavírus já conhecidos, viram que ele se comporta de maneira muito semelhante. E coronavírus é um vírus que é classificado agente biológico classe de risco 2. Se vocês olharem, deixa eu ver se tem aqui. Aqui. A classificação da Fundação Oswaldo Cruz está divulgando ali, né? Vamos subir um pouquinho. Vírus. Fungos iminentes oportunistas. Fungos, vamos lá.
Enfim, será que eu não vou achar agora? Classe de risco 2. É uma classe de risco menor. Tem um monte de bactérias. A salmonela ali, papilovírus e tal. Depois vocês podem se deleitar aqui. E na classe dos vírus, olha aqui outros tipos de vírus, adenovírus canino, humano, e coronavírus, todos os tipos, incluindo vírus humanos, gastroenterite de suínos, hepatite murina, coronavírus de bovinos, caninos, ratos, coelhos, periodontite infecciosa felina, bronquite infecciosa aviária. Todos os coronavírus fizeram parte da classe 2, que é um agente biológico menos letal. Não tem pesquisa nenhuma dizendo que o coronavírus é mais letal que os seus outros amigos. E tem pesquisas comparando e dizendo que ele é menos letal que a SARS, que a MERS. Enfim. Claro que a imprensa não vai dizer isso. A imprensa vai dizer que o vírus já passou por uma mutação e que agora ele é muito mais contagioso. E eles falam, eles chutam, né? Eles fazem esses chutes. E a gente vai ler os papers que estão sendo publicados e não tem nada disso. Então, coronavírus até hoje é um vírus de classe 2. Esses procedimentos de segurança são para operar com o vírus ali diretamente, os técnicos de laboratório. E agora o corpo virou agente biológico classe de risco 3. Quer dizer, inclusive, sem a ciência realmente ter demonstrado que o morto pode ser tão infeccioso assim. Essa suposta superinfecção não está demonstrada. E outras doenças que são transmissíveis pelo ar, tuberculose, doenças que são super comuns. Cachumba, sarampo, né? Sarampo, por exemplo. Enfim. Essas doenças, ninguém coloca que o corpo agora é um agente de classe de risco que precisa ser colocado em 3 sacos e não sei mais o que, e a família não pode chegar perto, e de repente fizeram esse procedimento. Agora, a funerária tem que levar para o compartimento refrigerado, sinalizado. Aí o serviço funerário de transporte deve ser informado que se trata de vítima de Covid-19, agente biológico classe de risco 3. E aí qual é o resultado? Muitas funerárias não vão ter como atender, não vão ter equipamento. Quer dizer, nossos funcionários estão com medo, né? Porque a TV coloca esse medo aí, vocês estão dizendo que é um agente biológico, nossos funcionários estão com medo de ir. Nossa funerária não tem esse equipamento disponível. Aí outras que têm vão dizer, nós temos, o serviço fica bem mais caro. E a família vai poder pagar? Não, a família não vai poder pagar. E agora? Como é que faz? Então, assim, se colocou, como vocês viram ali em cima, uma série de novos procedimentos que fazem demorar o trato com o corpo do recém-falecido no hospital. Junto com esses procedimentos se colocou uma série de outros procedimentos que vão fazer demorar, vão dificultar e encarecer o serviço funerário. É claro que isso vai dar superlotação em corredor de hospital. Os caminhões frigoríficos são requerimento, porque não pode transportar o morto num caixão como se fosse outros mortos. Ele agora é um caixão que tem que ser transportado em caminhão frigorífico. Então não é porque estão saindo mortos as toneladas e precisa de caminhão porque não tem onde transportar tanta gente. É porque precisa de um caminhão refrigerado.
Serviço de verificação de óbito. Novamente, recomenda-se que os serviços de saúde público e privado não enviem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 para serviços de verificação de óbito. Lembra? Mesma coisa. Assim como eles não querem que faça autópsia, não querem que leve para verificação do óbito. Então, assim, doutor, preenche Covid-19 e se a família encher o saco, mas não leva para o óbito. Na colheita de material biológico, caso a colheita não tenha sido realizada em vida, deve-se proceder à coleta pós-mortem no serviço de saúde por meio de swab na cavidade nasal, quer dizer, tira coleta de muco no nariz, na faringe, para investigação posterior da equipe de vigilância. Mas isso não basta como verificação de óbito. A única coisa que essas coletas na cavidade nasal e osofaringite podem dizer é que tinha presença do vírus, do SARS-CoV. Mas se a morte do cara foi por outra coisa, por câncer, por ataque cardíaco, por cirrose, essas coisas que poderiam ser verificadas no serviço de verificação de óbito não são feitas. Né? Para o pessoal aí da subnotificação, aí a subnotificação de outras doenças e supernotificação de SARS, de Covid-19. Procedimentos de biossegurança ali, né? Serviço de verificação de óbitos, em caso suspeito de Covid, devem ser os mesmos adotados para quaisquer outras doenças infecciosas de biossegurança 3. Né? Coronavírus, que era vírus de biossegurança 2, passou para biossegurança 3. Então, para dificultar ainda mais o manejo desses óbitos. Eu acho que aqui termina. Aqui, ó. Recomendações gerais para autópsia. Havendo extrema necessidade de necrópsia para casos suspeitos, esse procedimento deve ser realizado em sala com adequado sistema de tratamento de ar. Aí ele coloca todo o procedimento de ar, pressão negativa, não sei o que, 12 trocas por hora. Então, quer dizer, um monte de procedimentos que dificultam, e é por isso que os médicos, não só os médicos, mas também os administradores do sistema de saúde estão reclamando, estão dizendo, não se fazem autópsias mais, a gente não sabe se os caras morreram de Covid-19 ou com Covid-19, são duas coisas diferentes. Enfim, equipamentos de proteção individual, aquela mesma coisa, máscara N95, óculos superior, óculos de escudo facial, macacão usado sob um avental impermeável. Então, e assim vai. Né? Então, vocês podem depois dar uma lida com mais calma nesses procedimentos. E vamos ver assim, essa questão de superlotação de mortos nos corredores de hospitais, né? Vamos ver uns classificados aqui. Já 24 de janeiro de 2020, ninguém falava em coronavírus no Brasil. Parentes relatam falta de refrigeração no necrotério do Hospital de Posse, em Nova Iguaçu. Você vai ler todo aquele negócio lá. O cara tinha diabetes, entrou no hospital, morreu 6 dias depois. Quando chegou ao necrotério, menos de 48 horas depois, o pai nem conseguiu olhar para o corpo da filha. Não, as imagens que tenho dela, no último momento aqui no hospital, eu não desejo para ninguém. Doente de diabetes, outros corpos estavam em cima de macas dentro de um plástico. O velório dela teve que ser um caixão fechado, porque lógico, o corpo estava podre. Corpo no chão. Sônia Maria passou pela mesma situação pelo filho, que morreu no dia 16, de 38 anos, internado alguns dias, teve parada cardíaca. Só soube da morte 4 dias depois. Quando foram ao hospital, o necrotério estava lotado, o corpo dele estava no chão apenas com um lençol. Um corpo perto do outro no lençol. Aí o hospital reconhece a superlotação, são 17 mil atendimentos por mês, são 7 óbitos por dia. Né? Veja que 7 óbitos por dia no hospital, como o hospital não está adequado para
encaminhar esses óbitos. Eles avisam os parentes 4 dias depois, não tem para onde levar. E a demora da retirada, não tem refrigerador de armazenamento funcionando, não tem espaço mais, já causa superlotação, né? Está correndo na mão do prefeito uma licitação para que aumente o tamanho do morgue, quer dizer, o local onde eles armazenam os corpos. Isso aqui era 24 de janeiro de 2020. Era antes da Covid, você já tinha falta de estrutura para manuseio dos cadáveres, né? 6 de janeiro de 2019. Corpos são encontrados amontoados sem refrigeração em Duque de Caxias. 23 corpos ficaram acumulados em macas sem refrigeração no necrotério lotado do Hospital Municipal Dr. Moacir do Carmo, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Isso em 2019. Corpo apodrece em necrotério de HGR. 30 de outubro de 2018. Mau cheiro exalado do cadáver foi denunciado por agentes funerários que faziam plantão em uma unidade de saúde. CETRABS informou que trabalha para regularizar o auxílio funeral o mais breve possível, não deu prazo, né? Roraima, o corpo está 2 dias no necrotério, né? Não tem refrigeração, não tem espaço, começou a feder. E o problema pode ter sido causado pela suspensão do serviço auxílio funeral fornecido pela Secretaria do Bem-Estar Social para as famílias carentes. Porque, lógico, a família não tem como pagar. No mínimo, você vai gastar alguns R$1.000 com esse procedimento de transporte do corpo, de funeral, de enterro. No mínimo. Aí tem um tal auxílio funeral, que é para as famílias assim, que conseguem comprovar que não tem renda, que tem renda de até tanto. E depois que elas conseguem comprovar isso, o governo vai e retira o auxílio funeral ali, o corpo fica esperando. A gente tem que entender que nós estamos num estado, num país, que ele já não é nem dar conta porque gostaria de dar conta, ele já não se preocupa com esse encaminhamento dos mortos. Faz parte da rotina. Isso que eu estou mostrando é o que a imprensa acaba conseguindo cobrir. Mas, 27 de dezembro de 2017. IML armazena mais de 50 corpos acima da capacidade e tem falha na geladeira. Né? Superpopulação de corpos no IML. Quer dizer, o governo não está abrindo espaço para os corpos, ou funcionários, ou refrigeração adequada. 6 de janeiro de 2017, Hospital do Rio de Janeiro tem corpos fora da geladeira e necrotério. Aqui ele vai falando como é que não tem mais refrigeração. 13 de setembro de 2016, corpos se acumulam e cheiro de cadáver se espalha no Hospital Regional da Asa Norte. Isso é Rio de Janeiro, não, isso é Distrito Federal, Asa Norte. Corpos se espalham. Quer dizer, restos mortais está superlotada com temperatura inadequada, o cheiro dos cadáveres já incomoda os pacientes internados no quarto. O hospital tem 8 gavetas para manter os corpos da câmara fria, são liberados para a família ou seguem para o IML. Existem corpos que estão no local há meses. O cadáver em cima da maca estava nessas condições, julho de 2015, justamente porque não havia espaço nas gavetas. Aí o que acontece? No Brasil, você já tem uma situação dessas, onde o Estado não tem uma organização para dar o encaminhamento adequado dos seus cadáveres. Aí se soma um procedimento que não só causa demora e dificuldade para operar os cadáveres, como isso vai encarecer. Encarecendo,
você dificulta o processo de enterro do cadáver. As famílias não vão conseguir arcar com esses valores. Então, os corpos ficam esperando a família poder pagar, a família se posicionar, os corpos ficam esperando uma funerária poder vir, porque a funerária tem que estar preparada para esse tipo de situação, né? Não é só chegar lá, tem que chegar lá cheio de equipamentos de segurança. Não é toda funerária que vai ter isso. Elas vão se adaptando, vão encarecendo o seu serviço. Muitas vezes ninguém vai querer se envolver com isso, vai para a vala comum. A imprensa faz todo esse alarde, mostra as pessoas sendo enterradas em valas comuns e tal, e esperando nos hospitais, mas não é um aumento de mortes, é um procedimento muito mais difícil do que já era e para um estado que já não tinha uma condição de manusear os seus mortos. 29 de 12 de 2015, lembra que em 2015 o nível de mortes era bem maior, isso eu mostrei num outro vídeo, né? Instituto Médico Legal do Rio tem geladeiras quebradas, corpos se acumulam, dizem peritos, né? IML sem capacidade de armazenar os corpos. Superlotado, IML guarda-corpos sem refrigeração. 18 de julho de 2014. E assim vai. Notícia de superlotação de corpos. Em necrotério de hospital, Instituto Médico Legal, você começa a procurar, não acaba mais. Todos os anos. É a condição do país que foi agravada agora por essa dificuldade extra de manusear os casos de Covid. Tinha um item ainda que eu precisava citar, que aqueles procedimentos ali dos corpos Covid, né? Essas normas, elas também estão sendo aplicadas para mortos que não são nem causa de Covid, nem suspeita de Covid, mas que morreram em locais onde tem Covid. Então, isso ainda aumenta, dificulta, embaraça, encarece o tratamento dos corpos, não só os que são causa Covid suspeita, mas também os outros. Bom, já que caímos na última tela, deixo aqui meus contatos e dados para quem está ajudando aqui na nossa pesquisa. Nossa lista de atualização no Telegram, e-mail, pasta com todos os arquivos. Se censurarem meus canais, já procurem na pasta que os arquivos originais vão estar lá. Ou meus contatos em alguma rede social que não for censurada ainda, meu e-mail. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido.